A geração Z não sabe usar a inteligência artificial do jeito certo? Vamos ver o que vem aí no Primocast. Eu acho que a gente atribui muito às gerações, e as gerações estão vindo com muitas outras influências, né? É impossível pensar que as influências que eu tive, eu nasci nos anos 80, vão ser as mesmas do jovem. Inclusive, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal que está vendo no YouTube. Ó, estamos quase chegando aos 40 mil inscritos aqui no canal. Então, se você não é inscrito, se inscreve agora, não gasta nenhum dinheiro. Hoje que está nascendo, Sim. num mundo que, gente, eles não vão... Eu fico pensando, eu vi uma coisa interessante esses dias, quero que você confirme, se você tivesse informação. Eu tenho muita facilidade com IA para prompts. E eu ouvi de uma amiga que leu uma matéria que eu não li, então eu não sei onde foi. Como? Que as pessoas da minha geração têm muita facilidade porque são didáticas. Somos muito didáticos e temos repertório, coisa e tal. Eu fico pensando, um jovem que ainda... Uma criança que esteja crescendo, que não tenha lido todos aqueles textos para a FUVEST, que não tenha lido todos aqueles artigos na academia, faculdade... Como é que vai ser esse desenvolvimento? Mas talvez nos surpreenda, né? Não vai surpreender. Existe um problema. Nós estamos acabando. As empresas com o etarismo. Veja bem, as pessoas. É a primeira tecnologia IA que está sendo adotada primeiro pelos mais velhos e depois pelos mais novos. Discordo, indo e voltando. Que velho que tá adotando IA e que jovem que não tá adotando IA? Agora eu tô curioso aí. Mano, tem IA em todo troço hoje, cara. Toda rede social tem IA. Todo lugar tem IA. Rede social mesmo, tudo tem IA. Nem que eu não quisesse, elas estão lá. Que véio é esse que tá adotando IA? Véio tá adotando IA ou tá adotando o discurso da IA? Que é muito cômodo pro empreendedor uma ideia essa. Ele chega pras pessoas e fala assim, a IA tá mudando tudo, vocês vão perder o trabalho. Que é um discursinho pra poder dizer assim, aceitem trabalhar mais ganhando menos, tá? Isso é um caso único. Sempre foi o mais novo adota, depois o mais velho passa a adotar. Por quê? Porque é uma tecnologia singela de usar, mas exige extensão vocabular, bagagem e conteúdo. Eu vou dizer que eu discordo de novo, tá? Sabe por quê? Dependendo da ferramenta de IA que você usa, elas usam até o método socrático para poder te ensinar um conceito. Tá? Umas vão dizer claramente que é o método socrático. O que é o método socrático? Vamos pensar juntos. A do Grok lá, do Elon Musk, ela faz isso. Você pode selecionar um botãozinho e ela fala assim, beleza, vou te explicar isso, mas vamos pensar juntos. Se isso que você perguntou, a resposta é isso, que conclusão nós podemos chegar? Ela te ajuda nesse rolê. O ChatGPT faz isso sem perguntar. Ele fala assim, excelente pergunta que você fez. Por exemplo, piriri, pororó, piriri. Por exemplo, olha, chat, essa semana eu tava com uma dúvida. Apareceu no meu Reels... era isso que eu ia contar pra vocês. Apareceu no meu Reels uma mulher trans contando uma historinha lá e piriri pororó. E aí, no vídeo, o siliconezão tá torando aqui, né, no vídeo. E aí os comentários começam a falar assim, mano, um peito tá mais torto que o outro, tá ligado? E muitos comentários assim. Aí eu fiquei com aquela dúvida na cabeça, eu fui pesquisar nas IAs, tipo assim, existe diferença de posicionamento entre um mamilo feminino e um masculino? Fui perguntar isso. Aí fui perguntar nas IAs. E aí cada uma foi me dando uma resposta. Em suma, a diferença, tá? Realmente, o mamilo masculino fica mais pro lado. Quando você vai fazer colocar silicone, o médico precisa dar essa corrigida, se ele quiser, o tamanho da auréola e tal. Mas era uma parada que eu não sabia. Eu fiquei, olha aí, que curioso, tá ligado? Aprendi muito sobre cirurgia, chama de mastoterapia. Esqueci o nome. Enfim, aprendi muito sobre essas paradas. Mas eu não sabia que havia uma diferença dos mamilos. Mas o ponto é, cada IA foi me dando a resposta de um jeito, tá ligado? Mas em geral as IAs hoje, principalmente o ChatGPT, ela te responde te sugerindo o próximo passo. Então ela nunca vai te falar, ChatGPT, o mamilo masculino tem diferença do mamilo feminino? Ele não só vai dizer, tem, show. Ele vai falar assim, tem, por isso e por isso. Baseado nisso, você quer perguntar mais isso ou perguntar mais aquilo? Você quer fazer um slide dependendo daquilo que você alimentou, ele vai te dar sugestões. Então não, eu discordo, eu acho que não. Eu acho que sim. É óbvio que uma pessoa mais jovem vai ter menos repertório do que alguém mais velho, que foi pra faculdade, coisa do tipo. Ele vai ter menos repertório, obviamente. Mas eu quero saber disso ao longo de anos. Como é que fica essa curva? Eu não acho que fica que o mais novo vai perder essa corrida. Precisa conseguir fazer o prompt. Se Exato. você não souber... A gente estava falando disso hoje. Cara, exato. Que raiva isso é disso. comunicação efetiva, né? Se você não souber a diferença entre enfrentar, afrontar e confrontar, não vem o que você pediu.
Se você não souber a distinção entre compulsão, obsessão e possessão, você vai ficar assustado com o que vem. Mas aí você pergunta também, filho. Na ilustração que você pediu. Porque são coisas distintas. Outro dia eu fiz um exercício, pedi para um grupo de pessoas no auditório, pessoas de 18 a 60, 70 anos, me façam uma ilustração em Midjourney de um jantar com Cleópatra. O que eu vi deixou claro isso que você acabou de falar. Os mais jovens, primeiro acham que jantar antigo é tudo Santa Ceia, todo mundo senta do mesmo lado da mesa. Mas, não, mas aí foge do cara. Quando você pede um prompt, a IA faz o que ela quiser. Tá ligado? Ou eu peço um jantar. A IA é que vai alucinar se o enquadramento, se o frame desse jantar vai ser Santa Ceia, vai ser de cima pra baixo. Aí é com ela, não é comigo. A menos que eu vá lá e diga, refaça. Tá ligado? Primeira visão que eles têm de quando você fala alguma coisa antiga, Jesus, Cleópatra, tá mais ou menos a mesma coisa. Segundo, todos eles botaram uma janela com as pirâmides no fundo para identificar Cleópatra. Primeiro. Mas aí foi a IA, pô, não foi o jovem, cara. Qualquer pessoa mais velha de 50 anos sabe que sabe. Cleópatra está mais distante das pirâmides de Keops. Qualquer pessoa não, desculpa, isso aí é achismo. Qualquer pessoa nem fudendo. As pessoas não sabem de tudo isso. Vamos lembrar que muito da nossa concepção sobre o Egito vem de filme, tá? As pessoas não sabem não, pô. Kefren e Miquerinos, do que de nós. Temos 2.000 anos em relação a Cleópatra e 2.500 de Cleópatra em relação às pirâmides. Segundo, ela morava em Alexandria, não tem nada a ver com Cairo, onde estou. Mas aí, de novo, meu querido, só quem for estudar especificamente o Egito e a história de Cleópatra vai saber. Como conhecimento geral, as pessoas não sabem. Isso não é qualquer pessoa sabe não, cara. Isso aí é elitismo pra cacete, elitismo de conhecimento. É a mesma coisa de eu falar, qualquer pessoa sabe que eu preciso apertar esse botão aqui no OBS e não o outro. Não é qualquer pessoa que sabe. Qualquer pessoa sabe que eu preciso, a minha luz aqui, eu preciso configurar ela em certo percentual. Não é qualquer pessoa que sabe, não. Tá? Isso é um conhecimento específico mesmo. Academicismo, o nome exato. As pirâmides. Mas é esta falta de cultura, de bagagem, que faz com que eles façam as coisas de maneira limitada. Então é fundamental, quando alguém me perguntou o que eu faço para ser melhor em IA, a minha resposta... Depende para fazer o quê? Para pedir para a IA fazer um desenhozinho? Bobagem. Eu gosto de ver a IA aplicada à realidade das pessoas, tá? Eu uso ela para fazer o quê e que ela me dá um feedback, uma informação que realmente seja diferencial de entrega, diferencial de trabalho. Parece anacrônica, leia mais. Mas é porque você precisa adquirir repertório para que aí sim você possa usar a IA. Ou seja, a turma do tipo assim não está preparada para IA. Não está preparada, não sabe usar. Entendeu? A gente estava até falando aqui que, tipo assim, cara, eu acho que o maior erro que a galera... Não tem problema você usar IA ou ChatGPT como o Google para ter uma resposta rápida. Claro. Mas não espere que ele vai gerar nada para você interessante se você tratar ele como o Google. É isso. Você tem que, tipo assim, para eu ter minimamente alguma coisa que eu quero, eu tenho que, no mínimo, dar um input, conversar, trocar, vai e volta, assim, aí sim eu cheguei no modelo. Como assim? Não entendi. Não entendi. Você tá querendo fazer o quê? Eu tava mostrando pro Lucas, para eu conseguir uma variação boa de um título para um vídeo, sim, cara, eu troquei com ele pelo menos umas 10 vezes. Claro, isso é um assistente. Você já tem um repertório. É um super assistente seu. Super assistente. Então. Pô, pesquisa para mim. E sem repertório você aceita qualquer coisa. Se você ver a primeira vez que você pedir, vai ser ruim. Da 10ª, você já trocou tanto que tem um histórico, ele me deu um né? título e falou assim, cara, agora ranqueia para mim através do SEO, do tal ferramenta, se essas palavras estão buscáveis, como que foi os históricos dos 90 dias. Aí dá, eu falo, não, beleza, então troca essa. Quando você vai ver, você consegue um negócio perfeito, mas no mínimo você tem que trocar. É isso aí. Uma coisa importante para quem está nos ouvindo, né? Não sei não, tá? Eu uso ferramentas de IA no meu dia a dia para criar título de vídeo. Basicamente, o que você pode fazer e o que você vai fazer é, você vai procurar vídeos que ranquearam bem dentro do seu nicho, que fazem vídeo parecido com o seu, vai dizer, esses são títulos bons, ChatGPT, baseado nesse conhecimento. E aí você pode pedir, com referência de copy, me dê uma sugestão de título sobre esse assunto. Ele vai te dar. E aí você, obviamente, vai copiar e colar ipsis literis o que ele te der, ou você pode fazer uma adaptação baseada no que ele te falou, e você pode, obviamente, dizer para ele, olha, baseado no que você me falou, eu usei essa resposta, e aí, obviamente, com o tempo você vai conferir o quão resultado daquilo foi positivo ou não. Mas lembrando, isso não é a única coisa. A thumb vai fazer diferença, falando de vídeo, né? A thumb vai fazer diferença,
o momento do tempo em que você posta aquele vídeo vai fazer diferença e a sua audiência vai fazer diferença, tá? Então, assim, eu não concordo que você precisa dar muito recurso para a inteligência artificial te ajudar, tá? Mas eu também não acho que fazer uma pergunta direta também não vai te dar resposta, porque ela vai te dar também. Vendo é que existem duas maneiras de relação do ser humano com a IA. O método Centauro e o método Ciborgue. Ou seja, todo mundo que mexe com IA está num desses dois mundos. O método Centauro, que é aquele ser mítico, metade homem, metade cavalo, é quando você faz uma parte e pede para a IA fazer a outra. Ou seja, você fez uma parte e pede para ela fazer. Por isso é dividido, a gente chama Centauro. Eu digo assim, ChatGPT, eu escrevi... Como é que é? Pô, esqueci a palavra, mas é a paixão. Escrevi um livro, eu quero que você faça um resumo para mim do livro, leia o livro e faça um resumo no final. Eu já escrevi o livro, quero que você faça o resumo. Ou, por favor, me junte uma bibliografia do livro que eu escrevi. Esse é o método Centauro. Tem outro método que é o Ciborgue, quando você não distingue o que eu fiz e o que a IA fez. É sentar e falar assim, vamos escrever um livro junto. Vamos decidir primeiro o título. Se for um título mais filosófico, eu estava pensando nisso, o que você acha? Ele vai dizer, acho isso. Quando termina o livro foi escrito a 4 mãos. Esse é o método Ciborgue. Interessante analisar que todo mundo começa como Centauro e migra para Ciborgue. E quando você migra para Ciborgue, você não tem ideia da velocidade que você ganha. Total. Você está escrevendo um livro e fala, eu tenho que fazer um início, uma introdução sobre... Mas aí esse exemplo do livro, eu acho que ele é muito específico. Porque quem é que tá... O percentual de gente que escreve livros é baixíssimo, tá? E eu acho que o grande lance da IA, acho que até para enriquecer esse debate, é sobre o auxílio dela para tarefas repetitivas, tá ligado? Isso que é o mais foda, eu diria. Para aquilo que a gente tá fazendo o tempo todo, tá ligado? Que pode te ajudar. Para fazer um negócio filosófico, claro, pode te ajudar também. Mas aí é outra história, tá ligado? Revolução Industrial... Faz para mim um resumo de 20 linhas sobre Revolução Industrial que eu vou voltar já para cá. Continua escrevendo. Aí ele manda essa revolução e fala assim, escuta, me dá aqui um título que eu quero do Schopenhauer, porque o que ele falou eu não vou buscar agora, ele puxa para você. Quando termina o livro foi escrito a 4 mãos, só que você fez em um dia algo que você faria em um mês. Esta tendência a ir mais para Ciborgue, ela é muito difícil para quem tem necessidade de autoralidade. O homem tem mais preocupação com autoralidade que mulher. Mulheres estão indo mais rápido para Ciborgue e homens estão ficando no Centauro. Né? Mas independente da forma, em ambas as formas, você precisa saber o que você tem que pedir, precisa de extensão vocabular, precisa de bagagem, precisa de conteúdo. Vocês acham que essa questão do trabalho com IA, né, é uma coisa que a gente vai ter uma tendência a ter tudo muito enlatado e aí a curadoria, a personalidade vai fazer cada vez mais diferença? O coisa do artesão, o cara que faz o negócio à mão, não, esse cara ele não grava um vídeo em IA, porque no momento o YouTube vai virar tudo IA, certo? Nem a gente... Não vai não vai mesmo, você pode esquecer. A gente vai precisar... Sabe por que não vai virar? Porque se a IA tomar o seu emprego, quem é que paga a IA? Quem é que paga a IA? Quem vai pagar somos eu e você, galera. Como muitos já pagam. Se ela roubar completamente aquilo que você faz, você não vai pagar, porque você não vai trabalhar mais com aquilo. Logo, ele não ganha mais dinheiro. Tem jeito não, mano. Aqui gravar mais podcast. Eu não tô gravando mais. Mas aí o momento é falar assim, não, mas esses caras, eles vão lá e eles mesmos gravam. Aí tu não vai ficar assim, caramba, eles velho. gravam? Nossa. Um negócio meio... Sabe quando você, em Hollywood, você faz efeitos práticos no que também não existe, né? Esse negócio de efeito prático não existe. cinema? Todo mundo fala assim, cara, esse filme os caras explodiram mesmo. É tipo o Mad Max lá, era tipo assim, 80% era efeitos reais. Os caras capotaram o carro. Capotaram. E aí isso gera uma coisa... Vocês acham que vai ter isso? 10% das pessoas estão preocupadas com isso, como também usam disco de vinil porque diz que o som é melhor. Mas não é melhor. Uma bolha, então. É uma bolha. É uma bolha ridícula comparada com a população que tá afim de... Não, eu queria saber do Jair, tipo assim, cara, como que vocês estão vendo esse movimento de IA, cara? Transformar completamente tudo e com uma velocidade muito rápida, né? Do nosso lado, a gente está colocando... A gente tem agora um grupo... só para pensar em soluções de IA. Tá no grupo no Zap. Então, para facilitar o dia a dia. Então, um exemplo, por exemplo, quando você tem uma sala de reunião grande, né?
uma grande dor que as pessoas tinham, que as empresas, quem está do outro lado, vê uma sala grande com um monte de pessoas lá e não consegue ver a expressão, né, das pessoas. O que a gente fez? Por inteligência artificial, todo mundo que entra na sala, entra o Kaique, o Lucão, a Silvia, o Paulo, ela reconhece cada rosto e aí quando ela transforma cada rosto num frame. Então parece que quem está em casa, está vendo de frente o rosto da Silvia e a sala grande ao mesmo tempo. Isso tudo por inteligência artificial. Então você tem uma sensação de pertencimento muito melhor porque você consegue ver as expressões de quem está falando. Era isso? Mas que uso! É muito fácil pegar a trouxa mesmo. E a outra, por exemplo, outro exemplo, parece super simples, né? Mas a grande questão de ter uma reunião produtiva tá no áudio e no vídeo. No áudio, a questão, né? A gente ensinou a máquina 20 mil tipos de vozes, né? Tudo que não é voz, não fez um barulho, ou fechou a porta, ou não capta. Você tá falando que a supressão de ruído por IA, mas assim, já tinha, não sei se vocês sabem, né? Mas já tinha. Então quem tá do outro lado tem uma som mais cristalino. Um som mais cristalino. As pessoas não ouvem a minha cachorra. Às vezes ela tá em outro andar, tudo bem, eu tô já, meu Deus. Ô, gente, mas ó, isso aqui me deixa puto. Os caras gastam uma nota no MacBook. Porra, bicho, um microfone USB custa 300 pau, mano, um básico. E fica um som gostoso. Os caras não gastam dinheiro com isso, mano. Precisa os caras ficarem inventando IA pros caras. É foda. Ai, cala a boca. E eu falo, tá te incomodando muito. O quê? As pessoas não ouvem. Não, é impressionante como o isolamento funciona. Então, acho que é muito disso. Então, como já existia antes da IA. Empresas, né? Algumas empresas vão utilizar no dia a dia, melhorar a produtividade. No nosso caso, a gente tem vários exemplos, né, também, mas a gente tem só um grupo só estudando de como embarcar a IA dentro do hardware para poder cobrar mais. Ou, na verdade, ó, tem um negócio que eu acho que é interessante para reunião, isso é verdade. Você botar a IA para fazer o resumo da reunião é excelente. Isso aí eu tiro o chapéu, tá ligado? Aí você descobre em 2 palitos que a reunião podia ter sido um e-mail. Não é verdade? Facilitar a vida, não é, do dia a dia e melhorar soluções para todo mundo. E essa discussão aqui só é possível por causa da Logitech, que é parceira aqui do Primocast, que é uma empresa suíça, inclusive, viu, Kaique? Eu sou embaixador de lá, sabia disso? Eu sabia que você é embaixador, cara. Eu acho que agora é só Ed aqui até o final. Mas tá aí. Como usar a IA? Que coisa. E aí, geração Z? Vocês estão usando IA? Pra fazer o quê? Conta aí nos comentários. Se inscreva nesse canal, aqui tem vídeo de segunda a sexta. Beijos e tchau, obrigado.